Comerciantes das avenidas Saudade, Dom Pedro e Café reclamam dos alagamentos causados durante as chuvas. Segundo eles, as obras do programa Ribeirão Mobilidade pioraram a situação do escoamento de água. Agora, eles somam prejuízos. Aterrorizante. Essa é a palavra que o Roger usa para descrever quando começa a chover forte em Ribeirão. Ele tem um comércio na Rua Ceará, perto do cruzamento com a Avenida da Saudade, que recebe obras de mobilidade. Em poucos minutos de chuva, a loja fica tomada pela água. É o novo bueiro do prefeito, a nova calçada, a água não dá cor. Ó, não tem bueiro lá para cima, tá? Não tem bueiro lá para cima. A água não consegue chegar até a Avenida Saudade, que é onde vai ter o bueiro para poder escoar essa água. Então, assim, nós ficamos à mercê da enchente, né? Não é enxurrada, é enchente mesmo, porque a água chega numa altura aqui que nós ficamos ilhados. Nós sabemos que não somos os únicos prefeitos a sofrer com esse problema na cidade. Só que nós precisamos da sua atuação, um projeto para poder resolver isso. Aí não tem como você sair, você ir embora, a não ser você pegar um barco, porque a água invade. Eles deveriam dar um pouco mais de valor para a gente aqui, porque aqui é um comércio, é uma rua de comércio, uma rua de bastante transição de gente. Então aqui já cansamos já de fazer vídeos, de pedir providências, de chamar reportagem. Na verdade, está desgastante isso daqui. Difícil também para as lojas que ficam bem na esquina da avenida. Ainda há obras nas calçadas e o fluxo de clientes tem caído. Piorou depois que começaram essas obras aqui, piorou muito porque antes a água chegava até a porta, mas não entrava. Depois passou a entrar. A primeira chuva que deu depois da obra já foi água lá dentro. Em dezembro vem as chuvas e a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar com rodo aqui na porta, tirando água. Infelizmente, para nós não foi benefício nenhum. O José Luiz tem um comércio de sapatos na Avenida Dom Pedro há 24 anos. Ele conta que os alagamentos sempre existiram, mas que tinha esperança das obras melhorarem a situação. A água vem de cima e ela vai criando volume e velocidade, né? Aí ela adentra nas lojas, entendeu? E aí a gente tem que ser bem rápido para poder baixar as portas, entendeu? Porque senão o prejuízo é muito grande. Eles mexem e o problema não é resolvido. Talvez colocar mais bocas de lobo, né? O que eles colocaram aqui, ó, não tem nem visibilidade do que tem, né? Ali, alguma coisa para desaguar mesmo essa água, né? Já mexeram, não foi resolvido. Outro ponto crítico da cidade é esse aqui, que fica na Avenida do Café. A prefeitura entregou a ciclovia e o corredor de ônibus há quase 2 anos. Só que antes mesmo da inauguração, os problemas de drenagem pioraram. Até hoje, basta chover um pouco mais forte que a rua fica completamente alagada. Já era ruim, com a obra ficou pior. O esgoto sobe tudo, fica aquele cheiro na avenida inteira. Os clientes chegam para descer do carro totalmente alagado, não tem como descer. Eles fizeram uma obra, demorou e não resolveu nada mesmo. O engenheiro civil alerta que esse tipo de problema não deveria existir em obras recém-entregues. Para ele, ou existe erro de projeto ou de execução. Acho um absurdo, porque é fundamental que esses escoamentos, já que nós corrigimos as ruas, fizemos nova pavimentação, fizemos novas galerias, que isso tudo estivesse funcionando melhor que antes. Nunca pior do que existia. Não tem cabimento nós fazermos um trabalho tão grande, tão caro, e está aí da situação que está prejudicando os comerciantes, os usuários, os moradores. Laguna também aponta que o sistema de drenagem é preparado para receber grande quantidade de água. Por isso, culpar as fortes chuvas não é uma opção. No caso de galeria, se estima a competência para a pior chuva de 50 anos. É quase impossível isso de acontecer, ainda mais num período que não está chovendo. Não chove tão forte. Algum problema aconteceu e eu acho que todos eles podem e devem ser corrigidos. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Sobre os alagamentos, a Secretaria da Infraestrutura informou que fará vistorias nos locais. Para falar mais sobre esse assunto, está conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo, José Francisco de Carvalho Ramos, ele que é engenheiro civil. Zé Francisco, dá para admitir que essas obras milionárias, recém-entregues, inclusive, já apresentem tantos problemas? Boa tarde. Boa tarde, André.
No primeiro ponto, é lamentável nós termos que abordar novamente erros básicos, coisas simples. Obras que estão custando em torno de R$500 bilhão aos cofres públicos e provavelmente vai ao bolso do contribuinte, cometer erros tão básicos como esses que estão relatados. Ou seja, é evidente que houve um projeto mal concebido, uma fiscalização ineficiente e para acontecer, como disse o engenheiro, as galerias elas são calculadas para suportar chuvas muito maiores e não dá para se admitir erros tão básicos que não consideraram as ruas laterais que fazem contribuição de água para as principais. É realmente lamentável. E no final das contas, de quem é a responsabilidade por esse transtorno? Da prefeitura, que não fiscalizou e cobrou o conserto das empresas que realizaram então essa obra? Eu acredito que a responsabilidade é total, ou seja, não houve planejamento, não houve fiscalização, o projeto foi mal concebido, não se pensou em os danos que todas essas pessoas sofreram em torno, em momento algum. Então, a responsabilidade, o legislativo que sequer fiscalizou de forma efetiva esses erros, as entidades que podem fazer uma fiscalização de prestação de contas, todos estão errando nesse processo e são responsáveis. Nas 3 avenidas, os problemas de drenagem já existiam há décadas, mas pioraram então com essas intervenções. Faz sentido gastar rios de dinheiro para piorar uma situação? André, só se por um acaso o projeto foi concebido para criar rios artificiais, porque realmente é lamentável você ver um negócio desse que não considerou, como eu já disse, as ruas laterais como área de contribuição para a rede pluvial, esgoto retornando, poucas bocas de lobo. E eu saliento um problema que pode ter certeza que vai acontecer. Com o acréscimo dessa quantidade de enxurrada, provavelmente o asfalto novinho, que está um tapete, vai começar a sofrer processos de erosão. E aí vem mais valores a serem pagos pelo contribuinte. Bem, o engenheiro que falou aí na nossa reportagem levanta 2 hipóteses, pode ser também as que você tem. Ou foi erro no projeto ou erro na execução. Fato é, para corrigir isso, é mais dinheiro público que vai para o ralo ou essas obras têm garantia? Claro, toda obra ela tem uma garantia a ser exercida pela prestação de serviço. Ou seja, isso está na licitação, não é uma coisa assim que eu construo e simplesmente se deu errado vai ter um aditamento. Tem que responsabilizar as construtoras, a quem fez o projeto, a fiscalização, a prefeitura, todos têm que ser cobrados judicialmente para que não tenhamos que desembolsar mais dinheiro. É importante também, né, Zé Francisco, a gente falar que é importante cada passo de uma construção, ou seja, para corrigir esses erros antes mesmo da entrega. Não adianta depois que já entregou perceber que teve erro. Então, André, se houvesse planejamento e fiscalização de todas as etapas que são executadas, não aconteceria isso, não aconteceria obras ficarem paradas por causa de qualidade duvidosa. Ou seja, faltou evidentemente uma fiscalização bem em cima do problema para não acontecer isso. É lamentável que a gente esteja retratando novamente problemas que estão acontecendo em obras recém-entregues aqui. E quando a gente fala nessas inúmeras obras importantes, essenciais para a população e que custam muito dinheiro, a gente se pergunta também o papel dos vereadores. Eles deveriam acompanhar isso de perto também. Mas isso eu já declinei a isso daí, porque o papel do legislativo é fiscalizar esse tipo de ação de perto. Ou seja, eles têm que ver, ao constatar, se vê, mesmo que de uma forma que não tenha conhecimento técnico, se notam alguma coisa de irregular, eles têm que acionar. É o papel deles, de fiscalizar o executivo, né? José Francisco de Carvalho Ramos, engenheiro civil, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, por nos atender em pleno feriado. Um grande abraço para você. Conte com a gente aí sempre. Obrigado, até mais.